Para enfrentar a crise gerada pela pandemia, entidades de auditores fiscais elaboraram um documento com propostas de leis tributárias que isentam os mais pobres e as pequenas empresas e incidem sobre as grandes fortunas. A reportagem é de André Giannucari. O grupo de auditores fiscais elaborou um pacote com 14 propostas tributárias. As medidas isentam os mais pobres e microempresários de tributações. Por outro lado, grandes fortunas seriam taxadas. A arrecadação foi estimada em 293 bilhões de reais, dinheiro que seria investido no combate à pobreza quando a pandemia terminar. O documento está alinhado com a proposta da reforma tributária solidária, justa e sustentável. A iniciativa já tramita no Congresso Nacional. Eu acredito que haja alguma sensibilidade por parte dos congressistas, né, em relação à gravidade da crise que nós estamos atravessando hoje, que tem sido comparada por diversos órgãos, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como a revista Financial Times, por exemplo, tá certo? Como uma crise semelhante às crises do capitalismo do século XX. Tá certo? E a experiência mostra que crises desse tipo, né, a tributação tem um papel importante para capacitar o Estado, mas é a tributação que incide sobre as altas rendas e o patrimônio. Essa é a experiência dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, certo? Desde 88, o Brasil decidiu que queria taxar as grandes fortunas e decidiu acertadamente, porque o Brasil é um dos países campeões do mundo em concentração de riqueza, né? Vejam que agora, desse período de pandemia, a gente está vivendo esses últimos 4, 5 meses, de março até agora, os bilionários brasileiros, os 42 bilionários mais ricos do país, ampliaram a sua fortuna em mais de 170 bilhões de reais. É preciso esclarecer que não está se falando na classe média e nem na classe média alta. Esta parcela de brasileiros pode ficar despreocupada com a taxação. Quando se fala em grandes fortunas, a referência são patrimônios milionários, até bilionários, que pouquíssimas pessoas têm acesso. Quem tem grandes fortunas, grandes patrimônios, também detém o poder econômico, né? E o poder econômico, ele prevalece, e tem um peso, uma importância política no Congresso Nacional. O poder econômico que financia as campanhas dos parlamentares, né? Do parlamento, a sociedade está subrepresentada, né? Tem um peso também nos meios de comunicação, né? Enfim, 1% ele não só concentra a renda, mas ele concentra o poder econômico. Para se ter uma ideia de como o grupo de super ricos é pequeno, eles representam apenas 0,03% da população. A gente fica assim meio perplexo no país. Como é que uma ideia de taxar milionário, multimilionário, bilionário, num país como o Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo, do planeta. O Brasil é um dos países que mais concentra renda no topo, no 1%. Só tem um país no planeta que concentra mais renda no 1%, que é o Catar. O Brasil, portanto, ostenta essa posição vergonhosa, né? Um país desigual, profundamente desigual, e com bilionários, né? Como é que as pessoas... Ainda tem gente no Brasil que se ofende, não é? Acha estranho falar em taxar milionário, pagar imposto. A proposta dos auditores também prevê uma alíquota adicional para bancos e instituições financeiras. O percentual incidiria na contribuição social sobre o lucro líquido. A gente tem que entender que a crise econômica, as crises, não afetam todos os setores da mesma forma. Tem setores, inclusive, que a crise afeta eles de forma positiva. E o setor financeiro, o setor bancário é um deles. A gente viu notícias recentemente que, apesar do Brasil ter passado por uma recessão, uma crise econômica muito forte, inclusive com crescimento negativo, mas o setor bancário tem lucros recordes, né? Lucros extraordinários neste mesmo período.